Avaliação ortopédica do ombro, David J. McGee. Exame físico, dando continuidade à avaliação física do paciente com disfunção de ombro. Mas antes de começarmos, você precisa fazer um grande favor para mim. Os conteúdos, mesmo simples, dão trabalho e acabam sendo um conteúdo útil e acessível para vocês. Com isso, curta o vídeo se achou o conteúdo relevante. Siga o canal para você receber novos conteúdos. Faça o compartilhamento desse vídeo e/ou canal. É rapidinho. Neste capítulo, vamos falar sobre testes especiais. Os testes especiais são frequentemente usados em exames de ombro para confirmar achados ou um diagnóstico provisório. Muitos dos testes, especialmente aqueles que envolvem o lábio glenoidal, não demonstraram alta sensibilidade ou especificidade. Portanto, muitas vezes uma combinação de testes, ou seja, grupos de testes, regras de predição clínica, pode ser mais útil. Embora mesmo nesses casos, os testes não sejam necessariamente definitivos. O examinador deve ser proficiente nos testes que ele ou ela decidir usar. A proficiência aumenta a confiabilidade dos achados, embora a confiabilidade de alguns dos testes tenha sido questionada. Dependendo do histórico do paciente, alguns testes são obrigatórios e outros podem ser usados como testes de confirmação ou exclusão. Como em todos os testes passivos, os resultados têm maior probabilidade de serem positivos na presença de patologia, em uma condição onde os músculos estão relaxados, quando o paciente tem o membro ou corpo apoiado, e ainda há uma condição onde o espasmo muscular seja mínimo ou nenhum. Como você deve ter observado, o número de testes ortopédicos é bem grande e o tipo de alteração testada também, mesmo que a sua qualidade seja questionada. A dor anterior no ombro é comumente observada em pacientes jovens e idosos que se queixam de dor e disfunção no ombro. A instabilidade no ombro se manifesta como movimento anormal sintomático dentro do complexo do ombro, incluindo a escápula. Esse movimento anormal pode ser resultado de um padrão anormal da musculatura escapular ou glenohumeral, hipo ou hipermobilidade da cápsula, mais comumente uma cápsula posterior rígida, ou costelas, uma ruptura labral, uma lesão de Burkhardt ou SILAP, uma lesão do manguito rotador ou do bíceps, área de superfície de contato alterada entre a glenoide e a cabeça do húmero, ou um problema no sistema nervoso central ou periférico. Em pacientes mais velhos, 40 anos ou mais, o impacto mecânico ocorre devido a alterações degenerativas no manguito rotador, no processo do acrômio, no processo coracoide e nos tecidos anteriores, devido à sobrecarga de estresse, resultando em impacto. Em pacientes jovens, 15 a 35 anos, a dor anterior no ombro é causada principalmente por problemas na dinâmica muscular, com uma perturbação na ação normal do par de forças, levando a desequilíbrio muscular e padrões de movimento anormais, tanto na articulação glenohumeral quanto na articulação escapulotorácica. Essas alterações na dinâmica muscular levam a sintomas de impacto anterior, daí o termo impacto secundário. Os sinais de impacto são um resultado secundário da dinâmica muscular alterada na escápula ou na articulação glenohumeral. Como o impacto secundário é principalmente um problema na dinâmica muscular, ele comumente se apresenta em conjunto com instabilidade, seja da escápula ou da articulação glenohumeral. Uma articulação hipermóvel ou frouxa não implica instabilidade. A frouxidão implica que existe um certo grau de frouxidão não patológica em uma articulação, de modo que a amplitude de movimento é maior em uma ou mais direções e o complexo do ombro funciona normalmente. Geralmente é encontrada bilateralmente. A instabilidade implica que o paciente é incapaz de controlar ou estabilizar uma articulação durante o movimento ou em uma posição estática, seja porque as restrições estáticas
foram lesionadas, como seria observado em uma luxação anterior com ruptura da cápsula e do lábio, também chamada de instabilidade macroscópica ou anatômica, ou porque os músculos que controlam a articulação estão fracos, ou os pares de forças estão desequilibrados, também chamada de instabilidade translacional. Se o histórico do paciente indicar instabilidade, pelo menos um teste para cada inter-relação anterior, posterior e multidirecional de impacto e instabilidade deve ser aplicado. Subluxações e luxações traumáticas e iniciais podem resultar em ruptura do lábio, Bankart ou Islap, lesão de Hill-Sachs, lesão osteocondral ou dano capsular. Portanto, o examinador deve considerar a possibilidade desses problemas existirem durante a avaliação. Foi incluído o termo pseudofrouxidão, que inclui artrocinemática glenohumeral alterada, devido à presença de uma lesão SLAP, cápsula póstero-inferior rígida e, frequentemente, de cinesia escapular. Eles sentiram que o aparente aumento da frouxidão anterior resultou da diminuição do efeito CAMI na articulação glenohumeral, combinada com o alongamento funcional da cápsula antero-inferior e do ligamento glenohumeral. Uma lesão SLAP postero-superior permite frouxidão no lado oposto, conceito circular de instabilidade. Com os testes de instabilidade, o examinador está tentando duplicar os sintomas do paciente, bem como sentir movimentos anormais. Portanto, uma resposta de "é assim que meu ombro se sente quando me incomoda" é muito mais significativa do que o grau de frouxidão ou translação encontrado. Teste Load and Shift. Este teste foi desenvolvido para verificar principalmente problemas de instabilidade atraumática da articulação glenohumeral. O paciente senta-se sem apoio para as costas e com a mão do braço de teste apoiada na coxa. Se o paciente se inclinar para a frente, a escápula se protrai, fazendo com que a cabeça do húmero translade anteriormente na glenoide e estreitando o espaço subacromial. Para melhores resultados, os músculos ao redor do ombro devem estar o mais relaxados possível. O examinador fica em pé ou sentado ligeiramente atrás do paciente e estabiliza o ombro, com uma mão sobre a clavícula e a escápula. Com a outra mão, o examinador segura a cabeça do húmero com o polegar sobre a cabeça posterior do húmero e os dedos sobre a cabeça anterior do húmero. Normalmente, a cabeça do húmero parece um pouco mais anterior, ou seja, a mergulhagem é ligeiramente maior anteriormente quando está corretamente assentada na glenoide. Na presença de patologia anterior ou posterior, o posicionamento do indicador e do polegar pode causar dor. O assentamento coloca a cabeça do húmero em sua posição normal em relação à glenoide. Esta é a parte de carga do teste. Se a carga não for aplicada, como no teste da gaveta anterior, não há uma posição inicial normal ou padrão para o teste. O examinador, então, empurra a cabeça do húmero anteriormente, instabilidade anterior, ou posteriormente, instabilidade posterior, observando a quantidade de translação e a sensibilidade final. Esta é a parte de deslocamento do teste. Com a translação anterior, se a cabeça do húmero não estiver centralizada, a translação posterior será maior do que a translação anterior, resultando em um teste falso negativo. Se a cabeça estiver centralizada corretamente primeiro, no entanto, com instabilidade anterior presente, a translação anterior é possível, mas a translação posterior é virtualmente ausente, devido à cápsula posterior constrita, que acompanha uma instabilidade anterior positiva. As diferenças entre os lados afetado e normal devem ser comparadas em termos da quantidade de translação e da facilidade com que ela ocorre. Essa comparação, juntamente com a reprodução dos sintomas do paciente, é frequentemente considerada mais importante do que a quantidade de movimento obtida. Se o paciente apresentar instabilidade multidirecional,
tanto a translação anterior quanto a posterior podem ser excessivas no lado afetado em comparação com o lado normal. O teste também pode ser realizado com o paciente em decúbito dorsal. Os autores acreditam que a cabeça normalmente translaciona de 0% a 25% do diâmetro da cabeça do húmero. Até 50% da translação da cabeça do húmero, com a cabeça subindo até a borda glenoide e redução espontânea, é considerada grau 1. Para o grau 2, a cabeça do húmero tem mais de 50% de translação. A cabeça parece estar passando sobre a borda glenoide, mas reduz espontaneamente. Ombros hipermóveis normais podem apresentar translação de grau 2 em qualquer direção. O grau 3 implica que a cabeça humeral se desloca sobre a borda glenoide e não se reduz espontaneamente. Para a translação posterior, a translação de 50% do diâmetro da cabeça humeral é considerada normal, embora os resultados variem entre os pacientes. Portanto, normalmente, espera-se uma translação posterior maior do que a translação anterior ao realizar o teste. Teste de apreensão. Este teste é projetado principalmente para verificar problemas de instabilidade traumática que causam instabilidade macroscópica ou anatômica do ombro, embora a parte de recolocação do teste seja às vezes usada para diferenciar entre instabilidade e impacto. O examinador abduz o braço a 90 graus e gira lateralmente o ombro do paciente lentamente. Ao colocar a mão sob a articulação glenohumeral para atuar como fulcro, o teste de apreensão se torna o teste de fulcro. É recomendado aplicar uma força leve direcionada anteriormente à cabeça humeral posterior durante a posição de teste para verificar se a apreensão ou a dor aumentam. Se a dor posterior aumentar, isso indica impacto interno posterior. Um teste positivo é indicado quando o paciente parece ou se sente apreensivo ou alarmado e resiste a movimentos adicionais. Assim, a apreensão do paciente é maior do que a queixa de dor, ou seja, a apreensão predomina. O paciente também pode relatar que a sensação se assemelha à que sentiu quando o ombro foi deslocado. Este teste deve ser realizado lentamente. Se o examinador aplicar um estresse de translação posterior à cabeça do húmero ou ao braço, teste de realocação, o paciente geralmente perde a apreensão. Qualquer dor presente geralmente diminui e uma rotação lateral adicional é possível antes que a apreensão ou a dor retornem. Teste de Howe para instabilidade anterior. O paciente deita-se em decúbito dorsal e coloca a mão atrás da cabeça. O examinador coloca uma mão, punho fechado, contra a cabeça posterior do húmero e empurra para cima, estendendo ligeiramente o braço. Esta parte é semelhante ao teste do fulcro. Uma expressão de apreensão ou dor indica um teste positivo para instabilidade anterior. Se durante o teste um estalo ou som de rangido for percebido, isso pode indicar uma ruptura do lábio anterior. Teste para instabilidade posterior. Eu sei que já pedi isso, mas assim, deixe a sua probe 904 de lado, curta, siga e compartilhe com o vídeo. Alguns testes podem se repetir para um ou mais instabilidades. O Load and Shift é um desses. Já descrevemos como executar esse teste. Acredita-se que, se um paciente demonstra instabilidade inferior, então a instabilidade multidirecional também está presente. Portanto, o paciente com instabilidade inferior também demonstra instabilidade anterior ou posterior. A queixa principal desses pacientes é dor e não instabilidade, com sintomas mais comumente de amplitude média. Sintomas neurológicos transitórios também podem estar presentes. Teste de Howe para instabilidade multidirecional. O paciente fica em pé, com o tronco flexionado a 45 graus, com os braços relaxados e apontando para o chão.
O examinador coloca uma mão sobre o ombro de forma que os dedos indicador e médio fiquem sobre a face anterior da cabeça do húmero e o polegar fique sobre a face posterior da cabeça do húmero. O examinador então puxa o braço ligeiramente para baixo. Para testar a instabilidade anterior, a cabeça do húmero é empurrada anteriormente com o polegar, enquanto o braço é estendido de 20 graus a 30 graus em relação à posição vertical. Para testar a instabilidade posterior, a cabeça do húmero é empurrada posteriormente com os dedos indicador e médio, enquanto o braço é flexionado de 20 graus a 30 graus em relação à posição vertical. Teste para a instabilidade inferior do ombro, sinal do sulco. O paciente fica em pé com o braço ao lado do corpo e os músculos do ombro relaxados. O examinador segura o antebraço do paciente abaixo do cotovelo e puxa o braço distalmente. A presença de um sinal de sulco pode indicar instabilidade inferior ou frouxidão glenohumeral, mas só deve ser considerada positiva para instabilidade se o paciente apresentar sintomas, por exemplo, dor à atividade, ombro não parece bem com a atividade. Um sinal de sulco bilateral não é tão clinicamente significativo quanto a frouxidão unilateral no lado afetado. O sinal de sulco com sensação de subluxação também é clinicamente significativo. O sinal de sulco pode ser graduado, medindo-se da margem inferior do acrômio até a cabeça do húmero. Um sulco mais 1 implica uma distância menor que 1 centímetro, um sulco mais 2, de 1 a 2 centímetros, e um sulco mais 3, maior que 2 centímetros. O deslocamento da cabeça do húmero de mais de 2 centímetros em relação ao acrômio foi relatado como indicativo de um alto grau de frouxidão glenohumeral. Teste de impacto do ombro. O impacto anterior do ombro, independentemente de sua causa, por exemplo, patologia do manguito rotador, tendinose bicipital, instabilidade escapular ou humeral, patologia labral, resulta da compressão de estruturas na face anterior do húmero entre a cabeça do húmero e o processo coracoide, sob o acrômio. Estudos constataram que a combinação de testes apresentou melhores resultados. Eles constataram que o teste de Hawkins-Kennedy, o sinal do arco doloroso e um teste do infraespinal positivo apresentaram a maior probabilidade de impacto, enquanto o sinal do arco doloroso, o teste do braço caído e o teste do infraespinal foram os melhores para rupturas de espessura total do manguito rotador. Teste de impacto de Hawkins-Kennedy. O paciente permanece em pé enquanto o examinador flexiona o braço para frente a 90 graus e, em seguida, gira o ombro medialmente com força. Esse movimento empurra o tendão do supraespinal contra a superfície anterior do ligamento coracoacromial e do processo coracoide. O teste também pode ser realizado em diferentes graus de flexão para frente, verticalmente, circulando o ombro, ou adução horizontal, horizontalmente, circulando o ombro. Dor indica um teste positivo para tendinose do supraespinal ou impacto secundário. Pesquisadores descreveram o sinal do impacto coracoide, que é o mesmo que o teste de Hawkins-Kennedy, mas envolve a adução horizontal do braço sobre o corpo de 10 graus a 20 graus antes de realizar a rotação medial. É mais provável que isso se aproxime da tuberosidade menor do húmero e do processo coracoide. O teste Yokun é uma modificação deste teste, no qual a mão do paciente é colocada no ombro oposto e o examinador eleva o cotovelo. Dor indica um teste positivo. Teste de Nier. O braço do paciente é passiva e forçadamente elevado completamente no plano escapular, com o braço rodado medialmente pelo examinador. Esse estresse passivo faz com que a tuberosidade maior comprima a borda antero-inferior do acrômio. O rosto do paciente demonstra dor, refletindo um resultado positivo no teste. O teste indica uma lesão por overuse do músculo supraespinhal e, às vezes,
do tendão do bíceps. Se o teste for positivo quando realizado com o braço rodado lateralmente, o examinador deve verificar a articulação acromioclavicular, teste de diferenciação acromioclavicular. Testes para lesões do labrum. Lesões no labrum são relativamente comuns, especialmente em atletas de arremesso, onde o labrum desempenha um papel fundamental na estabilidade glenohumeral. A lesão pode ser uma lesão de Bankart, na qual o labrum anteroinferior é rompido, ou o labrum superior pode ter sido lesionado, causando uma lesão SLAP no bíceps. Uma lesão de Bankart ocorre mais comumente com uma luxação anterior traumática que leva à instabilidade anterior. A lesão SLAP ocorre quando o lábio se desprende, puxado ou descolado, dependendo do mecanismo. Se o tendão do bíceps também se desprende, o ombro torna-se instável e o suporte do ligamento glenohumeral superior é perdido. As lesões SLAP são divididas em 4 tipos. Atualmente não há evidências convincentes de testes precisos para detectar uma lesão SLAP. Teste de deslizamento anterior. O paciente está sentado com as mãos na cintura e os polegares para trás. O examinador fica em pé, atrás do paciente, e estabiliza a escápula e a clavícula com uma das mãos. Com a outra, o examinador aplica uma força anterosuperior no cotovelo. Se o lábio estiver rompido, lesão SLAP, a cabeça desliza sobre o lábio com um estalo ou estalo, acompanhado de dor na linha articular. E o paciente queixa-se de dor anterosuperior. O teste é positivo se houver dor ou estalo, clunk no ombro. Teste de compressão e rotação. O paciente está em decúbito dorsal, com o examinador em pé ao lado do ombro testado. O examinador abduz passivamente o ombro entre 20 graus e 90 graus, com o cotovelo do paciente a 90 graus. O examinador aplica uma força de compressão axial através do longo eixo do húmero, empurrando o cotovelo para cima, enquanto gira passivamente o húmero para frente e para trás, círculos pequenos e grandes, para tentar prender o lábio dentro da articulação. Se houver dor, estalido ou sensação de travamento, o teste é considerado positivo para ruptura do lábio. Clunk teste, teste da manivela. O paciente está em decúbito dorsal ou sentado. O examinador eleva o braço a 160 graus no plano escapular. Nessa posição, uma carga axial é aplicada ao húmero com uma das mãos do examinador, enquanto a outra mão gira o húmero medial e lateralmente. Um teste positivo é indicado por dor à rotação, especialmente na rotação lateral, com ou sem estalido, ou reprodução dos sintomas do paciente. Testes para patologia muscular ou tendinosa. Sinal lift-off. O paciente fica em pé e posiciona o dorso da mão na cavidade posterior ou contra a coluna lombar média. Grande atividade do subescapular é demonstrada na segunda posição. O paciente, então, levanta a mão afastando-a das costas. A incapacidade de fazê-lo indica uma lesão do músculo subescapular. Movimentos anormais na escápula durante o teste podem indicar instabilidade escapular. Se o paciente conseguir afastar a mão das costas, o examinador deve aplicar uma carga, empurrando a mão em direção às costas para testar a força do subescapular e como a escápula se comporta sob carga dinâmica. Com uma ruptura do tendão subescapular, a rotação lateral passiva e ativa aumenta. Se a mão do paciente for passivamente rotacionada medialmente o máximo possível e o paciente for solicitado a manter a posição, será descoberto que a mão se move em direção às costas, subescapular ou rotação medial, spring back, ou teste de atraso, porque o subescapular não consegue manter a posição devido à fraqueza ou dor. Teste de speed, teste do bíceps. O examinador resiste à flexão anterior do ombro pelo paciente, enquanto o antebraço do paciente é primeiramente supinado, depois pronado, e o cotovelo é completamente estendido.
O teste também pode ser realizado flexionando o braço do paciente para frente a 90 graus e, em seguida, solicitando-lhe que resista a um movimento excêntrico de extensão, primeiro com o braço supinado e depois pronado. Um teste positivo provoca aumento da sensibilidade no sulco bicipital, especialmente com o braço supinado, e é indicativo de tendinose bicipital. Foi relatado que este teste pode causar dor e, portanto, é positivo se houver uma lesão SLAP, tipo 2. Se for encontrada fraqueza profunda na supinação resistida, deve-se suspeitar de uma distensão grave de segundo ou terceiro grau, ruptura, do bíceps distal. Teste do supraespinal. Teste de lata vazia ou JOB. O braço do paciente é abduzido a 90 graus com rotação neutra, sem rotação, e o examinador aplica resistência à abdução. O ombro é então rodado medialmente, inclinado para a frente em 30 graus, posição de lata vazia, de modo que os polegares do paciente apontem para o chão no plano da escápula. Outros autores afirmam que testar o braço com o polegar para cima, lata cheia, é o melhor para a contração máxima do supraespinal. A resistência à abdução é aplicada novamente enquanto o examinador procura por fraqueza ou dor, refletindo um resultado positivo no teste. Um resultado positivo indica uma ruptura do tendão ou músculo supraespinal ou neuropatia do nervo supraescapular. Galera, seguinte, o número de testes provocativos do ombro são bem vastos, por isso colocamos os principais. Os testes neurodinâmicos e reflexo colocarei em outro tópico de vídeos, para que este não fique cansativo.